O que é o reino de Deus? É o assunto que Jesus mais falava no meio das pessoas. É necessário que eu pregue as boas novas do reino de Deus noutras cidades também, porque para isso fui enviado. E até hoje, seus seguidores oram pedindo para que esse reino venha. Mas o que é o reino? É um tipo de governo. Ele lhes disse: quando vocês orarem, digam: Pai, santificado seja o teu nome e venha o teu reino. E um governo precisa de um governante, uma capital, um território, leis e cidadãos. Infelizmente, muitos governos hoje não dão aos povos o que eles precisam. Eles só pensam em poder e poder, dinheiro e poder, né? Tudo isso vi quando me pus a refletir em tudo o que se faz debaixo do sol. Há ocasiões em que um homem domina sobre outros para sua própria infelicidade. Mas o reino de Deus tem um governante perfeito, Jesus. Ele foi escolhido por Deus para ser rei. Deus também escolhe outros para governar junto com Jesus. Esse reino fica no céu. Daí em diante, Jesus começou a pregar: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Deus dá poder e autoridade para ele. Ele vai governar a terra inteira sem ter divisões. Qualquer pessoa pode ser cidadão desse reino, se obedecer suas leis. Governe ele de mar a mar, desde o rio Eufrates até os confins da terra. Obedecendo suas leis, o reino aflora seus cidadãos. Quando Jesus esteve na terra, Jesus fez milagres para mostrar o reino, o que fará. Então Pedro começou a falar: agora percebo verdadeiramente, Deus não trata as pessoas com parcialidade, mas de todas as nações aceita todo aquele que o teme e faz o que é justo. Jesus veio para mostrar que o reino de Deus, o que ele fará. Jesus acalmou uma tempestade e mostrou que é o rei que vai controlar as forças da sua natureza e resolver os problemas do meio ambiente também. Deixando a multidão, eles o levaram no barco assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um vento forte, um vendaval, e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este foi se enchendo de água. Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre o travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre, não se importas que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: Aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. O milagre de alimentar melhor as pessoas e acabar com a fome. Então perguntou aos seus discípulos: Por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar obedece? Jesus curou
doentes, deficientes, surdos, cegos, mostrando que todos terão saúde perfeitas quando Ele governar sua vida. Ao aproximar-se Jesus de Jericó, um homem cego estava sentado à beira do caminho pedindo esmola. Quando ouviu a multidão passando, ele perguntou o que estava acontecendo. Disse-lhe Jesus de Nazaré: está passando. Disseram-lhe, né? Então ele se pôs a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. O que iam diante repreendiu para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e ordenou que o homem lhe fosse trazido. Quando ele chegou perto, Jesus perguntou-lhe: O que você quer que eu faça? Senhor, eu quero ver, respondeu ele. Jesus lhe disse: recupere a visão, a sua fé lhe curou. Imediatamente ele recuperou a visão e seguia a Jesus, glorificando a Deus. Quando todo o povo viu isso, deu louvores a Deus. Jesus mostrou que ressuscitou pessoas, mostrando que por meio do reino vai acabar até mesmo com a morte. Você fica se perguntando quando tudo isso vai acontecer? Quando Jesus voltou, uma multidão o recebeu, pois todos o esperavam. Então um homem chamado Jairo, dirigente da sinagoga, veio e prostrou-se aos pés de Jesus, implorando que fosse à sua casa. Porque sua única filha, de cerca de 12 anos, estava à morte. Estando Jesus a caminho, a multidão o comprimia. E estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia e gastara tudo o que tinha com médicos. Mas ninguém pudera curá-la. Ela chegou por trás dele, tocou a borda de seu manto e imediatamente cessou sua hemorragia. Quem tocou em mim? Perguntou Jesus. Como todos negassem, Pedro disse: Mestre, a multidão se aglomera e te comprime. Mas Jesus disse: Alguém tocou em mim, e eu sei que saiu poder. Então a mulher, vendo que não conseguiria passar despercebida, veio tremendo e prostrou-se aos seus pés. Na presença de todo o povo, contou por que tinha tocado nele e como fora instantaneamente curada. Então ele lhe disse: Filha, a sua fé lhe curou. Vá em paz. Enquanto Jesus ainda estava falando, chegou alguém da casa de Jairo, dirigente da sinagoga, e disse: Sua filha morreu. Não incomode mais, mestre. Ouvindo isso, Jesus disse a Jairo: Não tenha medo, tão somente creia que ela será curada. Ouvindo isso, Jesus disse a Jairo: Não tenha medo, tão somente creia que ela será curada. Enquanto isso, o povo estava se lamentando, chorando por ela. Não chore, disse Jesus, ela não está morta, mas dorme. Todos começaram a rir dele, pois sabiam que ela estava morta. Mas ele tomou pela mão e disse: Menina, levante-se. O espírito dela voltou e ela se levantou imediatamente. Então Jesus lhe ordenou que lhe dessem de comer. Os pais dela ficaram maravilhados, mas ele lhe ordenou que não contasse a ninguém o que tinha acontecido. Um Deus maravilhoso. Quando o reino de Deus vai fazer
essas coisas, você está aí se perguntando. Quando você buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas.